O que fazer quando a nossa equipe não segue o que a gente pede? Esse é um problema comum que a gente ouve e vários de vocês relatam. E a coisa mais desastrosa nesse problema é que quando a gente chega ao ponto de pensar ou de fazer, é o seguinte: deixa que eu mesmo faço, porque se minha equipe não vai e não cumpre, então é melhor eu mesmo fazer. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você delegue uma atividade e você fique tranquilo, sabendo que isso vai ser cumprido. Você vai até checar essa execução, mas você confia que a sua equipe vai cumprir. Não seria maravilhoso isso? Então é isso que a gente vai ver nessa aula. Então, reclamações comuns que a gente escuta direto. Eu peço e não segue. Eu já falei 1000 vezes a mesma coisa. Eles começam e param. E a pior de todas, né, como eu falei, eu cansei, vou eu mesmo fazer, porque não dá mais. Acredito que isso talvez seja uma realidade aí na sua empresa, mas não pode ser assim. A gente vê no trabalho em equipe que normalmente tem poucas pessoas sobrecarregadas e muitas outras com tempo livre que estão lá no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, batendo papo, tomando um cafezinho na copa e não fazendo o que tem que fazer. E aí quando você vai cobrar, quando você vai perguntar, o que você vai ouvir da pessoa? Ah, tá uma correria, ah, eu não tive tempo, ai, nossa, esqueci, meu Deus, eu esqueci, ah, não, mas eu vou fazer. Então, essa é a realidade. Agora, se vocês pensarem, a perda de eficiência que a gente tem nas nossas empresas com isso é gigantesca. Se a gente tiver não, a gente vai ter uma equipe que segue com responsabilidade, com compromisso. Eu falo que eu consegui fazer isso na minha e eu tenho toda a tranquilidade de saber que o que eu pedi vai ser feito, vai ser entregue, vai ser organizado. Então, várias das coisas que eu consegui produzir dentro da minha equipe e nos clientes de consultoria que a gente foi melhorando, eu vou ensinar para vocês hoje e vocês também vão aprender. E é problemático porque quando a gente passa alguma coisa para ser feita, eles começam, mas param. Então faz um tempo e para. Eu anotei aqui algumas coisas, mas vai ter muito mais. Aí depois vocês me ajudam aí. Quem está ao vivo comigo, fala aqui no chat o que a equipe começa a fazer e para. Onde que eles mais empacam. Então contem aí para mim. Mas uma das coisas é pós-venda. Então vamos fazer algo legal, vamos ligar para o cliente para saber como ele está e vamos aproveitar também e fazer o NPS, a pesquisa de satisfação, para avaliar o atendimento. Então começa lá, o primeiro mês, uma maravilha, um monte de resposta. Você vai ver 2 meses depois, ninguém está fazendo. Foi completamente abandonado. É 10 anos, quase 10 anos que eu faço isso e eu vejo que sempre acontece isso. Conciliação bancária. Às vezes tem um funcionário que cuida ali do financeiro, que está lançando todas as coisas certinho, e aí depois fica um tempo sem conferir. Aliás, quem já conhece bem o modelo da consultoria, vocês vão estar observando agora que muito do que eu faço é tarefa de checagem, que já fica o recado para vocês. Porque eu já sei que vão parar de fazer. Então eu vou lá e confiro conciliação bancária, o cadastro de origem do cliente, os caixas. Olha lá, o Guilherme falou, tudo que tem relatório e planilha. Sim, você pede, vamos fazer um relatório, eu não coloquei aqui, dos atendimentos que a gente recebeu por WhatsApp, dos atendimentos que a gente fez no WhatsApp, quantos converteram em consulta ou não. Aí a pessoa vai lá, começa e faz o primeiro mês, aí daqui 2 meses você vai lá, né? 1 mês, sei lá. E aí pergunta, como que foi esse mês? Nossa, esse mês foi corrido, eu não fiz, eu parei. Ué, mas a gente não combinou que ia ser feito, seria uma atividade importante? Por que você parou? Nossa, tinha um monte de outra coisa, eu parei. Tá? Então, várias coisas importantes começam e param. Tá? Às vezes a equipe para, mas às vezes nós, gestores, também fazemos isso. Isso a gente precisa tomar cuidado, que quando a gente faz isso é uma péssima sinalização para a equipe. Boletins médicos, tá aí, né? As meninas da Pet Support estão aqui. A gente vê esse desafio. Começa e depois não tem regularidade. Isso eu já vi em muitos lugares. Passagem de plantão. Que mais temos aqui?
enviar resultado de exame. Tinha então um horário certo, uma pessoa certa, aí ela para de mandar. Cobrança de inadimplente, então sempre cobrava e aí para de fazer. Eu não coloquei aqui, mas os avisos de vacina, muito problemático também. Começa a fazer e para. A Ednelia mandou pós-venda também, pesquisa de satisfação. Reuniões também, né? Você tem o veterinário, líder lá dos outros veterinários, da internação, e aí tem que fazer reunião de equipe, aí não faz, aí ele para. Repor materiais, aí você chega lá, o consultório não tem as coisas, a internação não tem as coisas que a pessoa é responsável por repor, não repôs. Então, eu passo agora essa frase dura que eu já trouxe em outras aulas, que é você tem a equipe que merece, né? É meio cruel da minha parte, mas eu preciso reforçar isso. Porque nós, gestores, precisamos trabalhar para ter uma equipe de alto nível, tá? Que é o que a gente vê lá no módulo B, nas aulas, especialmente a partir da B31, que eu falei sobre o processo seletivo de alto nível e o que a gente pode fazer para ter uma equipe de alto nível. Mas essas falhas de começar e parar são coisas que a gente não pode aceitar. Mas então o grande problema é a geração Z. Vocês concordam com isso? Não concordam? E comentem aí. Que essa geração é inconstante, é desmotivada e é tudo isso que a gente rotula. Apesar sim de ser uma característica da geração, e a gente vai ver por que isso, não é uma regra, tá? Não é algo para desesperar. E aliás, gente, eu acho que a gente tem que parar um pouco de falar isso, tá? A mesma coisa como eu falo do movimento. O movimento tá fraco e não fica conversando com os outros porque você não faz o que tem que fazer e deixa de trabalhar, né? A gente teve aí outubro, um mês que muita gente falou de movimento fraco, até a gente fez aula semana passada para falar de economia, e a gente teve 3 clínicas batendo recorde, 3 clínicas, né? Sendo que uma delas já é uma cliente bem antiga, que é uma empresa já nem é nova, está bem estabelecida, que não tinha tantas chances de crescimento ali dentro da cidade. Mas com um trabalho sério, cresceu. Então, por quê? Não ficaram reclamando de movimento, de economia, mas foram trabalhar. Claro que essa parte de economia faz parte, nos ajuda a tomar decisão, mas não deve servir de desculpa para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. E aqui, presta atenção, geração Z é a mesma coisa, tá? É ruim, é bom, eu não sei. É o que tem, talvez, para alguns cargos, vai ser a maior fatia dos trabalhadores disponíveis vão estar nessa geração Z. Então, é assim? Beleza. Vamos fazer funcionar, tá? E dá certo sim. Então, vamos encarar não como um problema de geração, mas como um problema de liderança e engajamento. Então, é o papel nosso como líderes garantir esse engajamento. Não é a fórmula milagrosa, não é resultado super garantido, é trabalho duro, mas quando a gente segue esses passos, a gente tende a colher bons resultados. Mas falando um pouco da geração e também do perfil geral das pessoas, né? Aqui no Equilíbrio e Resultado, que está aqui na minha mão e está aí na tela, ele mudou até de nome esse livro eu já citei ele em outras aulas. O Christian Barbosa fez uma pesquisa e buscou aqui que tipo de tarefas as pessoas costumam adiar. E olha o que vai aparecer aqui, ó. Tarefas chatas, tarefas muito longas, tarefas que me deixam desconfortável ou com medo, tarefas que podem gerar conflitos, brigas, discussões, tarefas complexas ou difíceis. Gente, sério, vocês acham que isso é justificável? Eu não fiz porque era chato. Porque ia demorar demais. Para um adulto, não dá para justificar, né? Para o meu filho de 7 anos, aí eu entendo, mas ainda tem que conversar com ele, que é papel meu na educação, falar, meu filho, tem coisa que é chata mesmo. Papai faz coisa chata direto e faz parte. E na empresa é a mesma coisa, tá? Aliás, não é de hoje, mas desde quando a gente fez as primeiras aulas do clube lá em 2020, que a gente fala sobre a relação entre educação de filhos e treinamento de equipe. Então a gente tem esse cenário hoje, tá? A veterinária que não quer seguir o que a gente pede, faz um biquinho lá e fica magoadinha, tá? Então hoje a gente tem dentro da mão de obra, mas não é só a geração Z, presta atenção, não é só a geração Z, tá?
a gente tem imaturidade e desorganização. Tá? Não, pode ser assim, ó, aquele cardiologista top que você tem aí. Boa parte vai estar do mesmo jeito, tá? Então, a IA fez essa imagenzinha aqui pra mim, botou a chupetinha. Eu pedi pra botar na boca da veterinária, mas a IA não deixou. Falou que não pode fazer imagens infantilizando adultos, né? Mas é o que a gente vê, tá? Então, esses dois problemas aqui, imaturidade e desorganização. A gente vai ver agora como atacar esses dois problemas e resolver. Então, primeiro vamos começar pela imaturidade, como que a gente vai resolver esse problema. Então, também faz tempo que eu venho falando para vocês isso. A gente tem que trabalhar o amadurecimento da equipe. Como que vai ser isso? A gente foi lá escrever um código de cultura. Nessas aulas B, 30 e poucos aí, não sei qual exatamente, vai estar lá falando sobre o código de cultura. Então, como fazer isso, façam. Tem uma aulinha mais prática de uns 6 minutos que eu posso passar para vocês, para quem ainda não fez e que é uma explicação rápida. Acho que o Guilherme está aqui, eu passei para ele, eu não sei, mas quem entrou na nova turma de consultoria, a gente tem passado isso, tá? Mas cria um código de cultura e ali tem regras. O que pode, o que não pode, o que a gente permite, o que a gente não permite. A gente vai falar desde o começo e a gente vai criar uma cultura do dever e não do gostar. Então isso aqui, ó, vamos voltar ali, ó. Isso aqui é inaceitável. Ah, isso é muito chato, não quero. Cara, faz parte. Todo mundo tem coisa chata para fazer. Isso é bom, isso é o que molda o caráter. É isso que a mãe da funcionária, né, tinha que ter feito em casa. Quando não queria arrumar cama, não queria lavar louça, não queria acordar cedo, né? Então assim, eu gosto de acordar cedo? Não, mas acordo, preciso. Né? É o meu dever. Então a empresa hoje tem essa responsabilidade de ajudar a pessoa a ver que isso vai ajudá-la a amadurecer. Tá? Isso a gente vai ver. Tem esse livrinho, outro livrinho aqui muito bom. Acho que não vai aparecer para vocês. Deixa eu não vou conseguir tirar. Aqui. A maturidade, tá? Então ajuda a gente entender. Vai ter uma visão mais cristã aqui, mas serve para o desenvolvimento pessoal e ajuda muito a desenvolver a equipe. Tá? Depois eu posso passar para quem interessar e não conseguiu pegar. Então é bom ter responsabilidade, a gente precisa passar isso para a equipe. Como vamos fazer isso? A gente fez o código de cultura, a gente vai ter treinamentos e reuniões constantes. Sem isso aqui, depois eu vou reforçar, não tem como fazer nada. Treinamentos e reuniões constantes. Reuniões de feedback individual também está nessas aulas aí que a gente fez. Avaliação de desempenho e mostrar, cara, aqui ó, a régua é mais alta. A gente tem um nível de exigência alto porque a gente acredita no seu potencial e a gente não quer gente acomodada aqui dentro, tá? Eles precisam disso, todos precisam, porque os pais não fizeram em casa e a gente tem que fazer. Tá? Comportamento inadequado tem que ser corrigido, não pode passar a mão na cabeça. É claro que junto com elogios, tá? Não é só paulada, mas a gente vê vários de nós, inclusive eu tenho essa propensão, esse perfil, e já errei muito nisso com a equipe ao longo desses anos todos. A gente não quer se indispor e acaba não falando. A pessoa fez uma coisa errada, teve uma falha. E aí fala, putz, eu vou ter que falar? Claro que vai ter que falar. Senão vai acontecer o quê? Nossa, você não faz direito, deixa que eu faço. Cara, mas sou líder, sou gestor, eu vou fazer? A pessoa está ganhando salário para isso, é a oportunidade dela crescer. Então, toda vez que eu pego para fazer uma coisa que é para ser delegada, eu estou assumindo a minha incompetência como líder. Então, a gente precisa tomar conta desse aspecto. Então, correção, junto com elogio, e demissão. Então, se os comportamentos inadequados são relevados, a gente passa por cima e, tudo bem, não acontece nada. Aí a pessoa vai falar, dá nada. Para que eu vou me dar o trabalho? Não vai acontecer nada, né?
e eles estão, os colaboradores, cada vez mais ousados, petulantes, arrogantes nesse sentido. Nada ameaça eles, né? Porque são soberbos, não tem nada de humildade. Então, às vezes, a gente precisa dar uma enquadrada ali na pessoa. Mas não com ameaça e com pressão. Não, tá bom. Se você escolher não fazer o que a gente combinou, não tem problema. Mas não é esse perfil adequado para trabalhar aqui na minha clínica, no meu hospital. E a gente vai precisar buscar uma outra pessoa. Claramente isso, né? É claro que isso é lá na frente. A gente precisa resolver várias coisas antes, mas isso vai acontecer lá na frente. Então, infelizmente, a gente precisa fazer isso aqui, ó, ser o exemplo e mostrar a firmeza que pode ter faltado na educação. Então, às vezes não, né? Normalmente eles não tiveram isso em casa e a gente vai ter que complementar isso dentro da empresa. Agora vamos para o outro pilar ali para a gente resolver. A gente falou de maturidade, agora a gente tem a desorganização. Aqui entra então mais a parte de hard skills. Soft skills é o que eu falei antes da imaturidade, então a parte mais comportamental que a gente quer desenvolver. E aqui hard skills, então sistemas de organização e de gerenciamento para que as coisas aconteçam. Tem em algum livro, não sei qual, que eu li isso aqui, me impactou bastante e eu já falei para vocês em aula. A gente se preocupa muito com o que o colaborador tem que fazer, mas pouco com o como e o porquê. Gravem isso aqui, gente. Grave isso aqui, você está com o celular aí, printa, tira foto, mas gravem isso aqui, tá? A gente, para ter uma delegação eficiente, a gente tem que trabalhar essas duas bases aqui, o como e o porquê, tá? O porquê entra um pouco na parte motivacional, um pouco já mais soft skills, e o como é organizar o trabalho. E às vezes o erro está na origem, não foi delegado de forma muito clara. Tá? Existem muitas falhas de comunicação, especialmente em WhatsApp ou uma coisa de forma jogada. Vocês me conhecem, já sabem quanto eu implico com isso, né? Com o grupo de WhatsApp da empresa, em ficar pedindo as coisas. Você está lá no trânsito, está mandando áudio e está no banco, sei lá, e está vendo coisa com a equipe. Não. Faz rotina de reunião formal ali, de uma forma séria e constante. Tá? Anota uma pauta para discutir na reunião. Então eu faço aqui, ó, cadê o meu caderninho? Tem meu caderninho aqui. Eu vou anotando tudo que eu tenho para conversar com a equipe. Chega a próxima reunião. Aqui, ó, tem um monte de coisa. Nem vai aparecer. Mas tem um monte de coisa riscada que nesses últimos dias eu fui anotando, discutindo. Tudo em reunião. Não vou ficar mandando mensagem. Por quê? Eu aprendi lá no MBA, que é uma aula muito boa, não lembro o nome da professora, sobre comunicação, que é uma comunicação eficiente é quando eu falo algo e eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu sou responsável também pelo que você entende. E se você não entendeu o que eu quis dizer, o problema é meu. Pode ser problema de você, que você tem uma dificuldade para entender? Pode. Mas pode ser, eu sempre vou encarar como um problema meu para tentar aprimorar a minha comunicação. E no WhatsApp, de forma assíncrona, dá muito ruído de comunicação e a comunicação é ruim. Então, faz uma reunião, explica para a pessoa e fala da importância daquilo e o prazo, né? Então fala o porquê. Pede para ela explicar a tarefa nas palavras dela e o que será feito. Tá? Porque às vezes a gente fala de um jeito. Semana passada mesmo eu falei para a Giovana, desmarca aquela reunião com o contador que não vai dar certo. Aí o que ela fez? Ela desmarcou. Ia ser o contador, ia atender o cliente junto com a gente. Mas eu queria falar só com o cliente. E ela entendeu o contrário, ela marcou só com o contador. Daí, técnica de comunicação. Aí eu fui reler o que eu tinha delegado e estava ambíguo mesmo. Então ela entendeu daquela forma, só que eu não queria conversar com o contador, eu queria conversar com o cliente. Não, um exemplo bobo, né? Mas, cara, existe muito dessas coisas de falha de comunicação, tá?
Então, na rotina de reunião que vocês já têm, ou quem não tem, tenha, vocês vão colocar isso aí, tá? É muito melhor fazer dessa maneira do que vocês fazerem só mandando em grupo. O mandar em grupo de WhatsApp, para mim, muitas vezes é sinônimo de desorganização, tá? Desculpe se vocês usam essa forma, mas eu tenho que falar isso. Cara, faz a reunião. A maioria das coisas não são urgentes para você ter que mandar em grupo. Depois, para resolver a desorganização, conferência. Qual que é o recado que a gente quer dar para a equipe? Você pode se desorganizar, você pode esquecer, mas eu não esqueço. Tudo que eu delegar, eu vou te cobrar. E aí, como que você vai fazer isso? Tem bons métodos de gestão de tarefas e rotinas de conferência. Tem as aulas lá que a gente fala sobre o Asana, lá no módulo L. No módulo L tem essas aulas sobre isso. E as rotinas de conferência. Então, eu deleguei para a recepcionista fazer o pós-venda. Está muito claro o que ela tem que fazer, para quantos clientes ela tem que ligar. E eu defini que toda sexta-feira ela tem que me apresentar um relatório e a gente vai conferir se ela está fazendo. Isso é conferência. Tá? Só que daí, e se ela não me apresentar o relatório? Se ela esquecer? O que vai acontecer? Eu não vou ter esquecido. Eu vou cobrar ela. Ué, mas sexta-feira você não me apresentou o relatório? O que aconteceu? Não é isso o combinado? Esse é um grave problema nosso. A gente pede e depois nunca mais acompanha. E às vezes a gente pede também de uma forma muito impulsiva e atrapalha toda a prioridade e o colaborador não sabe o que tem que vir antes. Então, ali no... Por isso que eu falei antes aqui, ó, o caderninho com a pauta e depois com a ata, ficou definido que a dona Marlene vai fazer o pós-venda até semana que vem. Vai ser o primeiro relatório. Beleza. Aí você vai lá e vai conferir esse relatório. Então você tem que se organizar também para ver o que foi delegado, o que está pendente. Por o que eu aprendi lá também com o Cristian Barbosa, aqui lá nos cursos de produtividade, você inclui uma tarefa de follow-up, tarefa de acompanhamento. Então, também a gente fez isso, né? A Lucélia está aqui, a gente fez isso com a equipe. Estava tendo as aulas de quinta, a Lucélia botou uma tarefa de acompanhamento na sexta, para ver quem da equipe tinha participado da aula ao vivo. Então, se a equipe esquecesse, a Lucélia não esquecia, porque ela está usando o Asana e lá fica super organizado. Tem as aulas lá para vocês, gente. E quem tiver dificuldade em usar, em adotar uma ferramenta de gestão de tarefa, não precisa ser o Asana necessariamente. Mas eu gosto do Asana porque tem as rotinas. Tarefa recorrente semanal. Isso foi maravilhoso para eu gerenciar a equipe. Sem isso, eu não conseguiria gerenciar minha equipe, de forma alguma. Então tá lá, já fica organizado, bonitinho. Sexta-feira tem isso para fazer. Eu faço, aparece para sexta que vem. Então já fica bem mais... E para a equipe a mesma coisa. Tá? Você tem que me apresentar o relatório de pós-venda na sexta. Organiza a tua semana para isso. Estabelece rotinas. Ajuda o colaborador nisso, tá? Aqui é o como ele trabalha. Eles não trabalham bem, né? A Lucélia também, a Thaís, a Natália, a gente falou sobre isso, de internação. Aí o pessoal se perde. Qual que é a ordem que eu tenho que fazer? Qual que é a ordem do trabalho? Ajuda a equipe a se organizar, porque às vezes é essa falta de ordem que faz com que eles não executem. É isso aí, Lucélia, a Zana é muito bom isso. Eu não fico sem. Então ajuda eles a ter essa rotina. Eu mesmo fiz com a Giovana hoje uma reunião de feedback que a gente faz cada 2, 3 meses, individual. E eu ajudei ela a reorganizar a rotina de trabalho, que tinha algumas coisas que ela precisava... Não era feedback de melhoria. Ela falou, às vezes eu fico sobrecarregada com isso, isso, isso. Aí eu dei uma sugestão de melhoria. Ela não estava deixando de entregar, mas estava sendo uma sobrecarga para ela. Daí eu ajudei ela a reorganizar a rotina de trabalho. E se a pessoa não fez? A gente vai perguntar, qual tem sido a dificuldade em realizar? Como a gente pode melhorar esse processo? Como a gente pode melhorar para que isso não aconteça mais? Joga a pergunta de volta para ela. Não sai já dando bronca, né? Pô, já falei 500 vezes, não dá para contar com você. Não. Vamos, ou pior ainda, né? Eu falei, não, então deixa que eu faço. Isso é o pior de tudo, tá? Já aconteceu comigo muitas vezes.
por falha de treinamento de equipe. Então, para trabalhar também a organização do trabalho, olha lá, ajuda eles na rotina. Eles se perdem. Então, o que vai ser feito cada dia em determinada ordem? Ajuda a entender o que está travando e a redesenhar o trabalho. Se você vê claramente que é preguiça, que é desorganização, que é ficar no TikTok, que é ficar na copa, batendo papo, tomando cafezinho, tenta falar de uma forma indireta e ajuda a pessoa a redesenhar o trabalho. Pergunta, tá, peraí, você chega às 8. Das 8 às 8h30, o que você faz? Ah, eu faço isso. Ah, então será que a gente não pode encaixar esse horário? Depois você faz isso. Sabe? Desenha o dia da pessoa com ela, porque, essa é uma experiência, isso é muito importante vocês anotarem isso, tá? Os funcionários não sabem desenhar o dia de trabalho deles, não sabem. Às vezes nem a gente sabe, né? Eu tive que aprender aí em 1 milhão de cursos de produtividade. Mas eles não sabem executar as coisas numa ordem correta e adequada. E às vezes a gente vai ter que ajudar nisso, tá? Porque eles não aprenderam em casa e a empresa precisa ser, então, uma escola para isso. E na desorganização, então, tem que haver uma consequência, como eu falei antes. Então, o que acontece com quem não cumpre? Aqui a gente fica pisando em ovos um pouco quando é veterinário e não é CLT e fica aquele medo de processo trabalhista, né? Não posso exigir demais do cara. Mas, cara, tem os contratos e vocês precisam estimular essa cultura de responsabilidade. Cara, você é um PJ aqui dentro, você é uma empresa dentro de outra. A gente espera, então, tais coisas para a nossa relação dar certo. Senão a gente vai ter que contratar outra empresa para trabalhar aqui com a gente. E notarem, né, que se tiver uma pessoa totalmente desalinhada com a cultura da empresa, aí elas nunca farão. Dá para ver, né, vocês me conhecem, que minha pegada não é dinheiro a qualquer custo. Né? Mas se eu pegar uma pessoa lá, trabalhando na Ambev, lá tem aquela cultura de meritocracia agressiva e para cima, bater meta e destruir tudo, cara, não vai dar certo aqui dentro. Está desalinhado com a cultura. E é melhor, é pior? Eu não sei, né? Claro que para mim o meu valor é melhor, senão eu não tinha esse valor, né? Eu sei porque eu sigo isso. Então eu preciso ter uma pessoa alinhada. Então se ela não está alinhada, não vai rolar, ela não vai trabalhar bem e não vai se desafiar. Então para vocês pensarem aqui, para a gente ir fechando, né? Se não houver uma rotina de reuniões e treinamentos, tudo isso que eu estou falando não vai servir. Porque você nunca vai conseguir fazer essas conferências e nunca vai conseguir trabalhar o aprimoramento da equipe. Então, treinamento, né? O que minha equipe se enrola? O que eles esquecem? Então, eu vou fazer o treinamento lá sobre gestão de tarefas. Assiste lá a aula do módulo L junto com eles. Tem várias aulas de gestão do tempo que vocês podem usar. Eu falo de planejamento semanal, planejamento do dia, até assim, como combater... Acho que eu não falo ali diretamente, mas serve, né, para combater a procrastinação. Procrastinação é um dos motivos grandes de não fazer. Mas o que é procrastinação? É um nome bonitinho para preguiça. A pessoa tem preguiça e não faz o que tem que fazer e fica enrolando. E a rotina, a organização do trabalho, ajuda a pessoa a combater essa preguiça e combater essa desorganização. Só um cuidado, um disclaimer aqui para a gente encerrar. São pessoas que a gente está lidando, não são recursos, são pessoas e não máquinas. E às vezes elas farão diferente do que a gente pediu e pode ser até melhor. E às vezes também elas não cumprirão, tá? Então notem isso. E saiba que assim, nem tudo depende de você. Eu assisti a aula e a equipe ainda está falhando. Também, vai falhar também, um ponto ou outro, né? Não tem nada garantido. E não assuma essa pressão, essa responsabilidade, senão isso vai te fazer mal, vai te adoecer. A gente precisa ter uma equipe coesa ali, ter uma equipe engajada, mas saber que às vezes eles vão falhar e a gente vai entender, a gente vai ter um pouco de paciência também, a gente vai compreender e vai apoiar. Tá? Então, botem isso em prática, já marquem a próxima reunião de equipe e já comecem a fazer isso.